Boa noite. Hoje no nosso programa iremos debater sobre o Mercosul e seus casos. O Mercosul, também conhecido como Mercado Comum do Sul, é composto por Uruguai, Argentina, Paraguai e Venezuela e sua secretaria fica localizada na capital do Uruguai, Montevidéu. O grupo foi criado com o objetivo de integralizar os países da América do Sul. Para isso, contamos com a presença dos pesquisadores Jéssica Palmeira, Flávia, Daniel e Roseli. Boa noite a todos. Boa noite, Daniel. Eu gostaria que você me explicasse, por favor, como se dá a resolução dos casos do Mercosul. Boa noite a todos. Havendo um conflito entre os países do Mercosul, o primeiro procedimento é tentar resolver entre os países que estão em conflito. Se porventura a lide persistir, os países encaminham para a Secretaria do Grupo Mercado Comum para ela abrir um procedimento arbitral entre esses países. Tendo isso, é escolhido os 3 árbitros para tentar resolver o problema. Jéssica, é comum casos que precisam ser resolvidos por meio de procedimentos arbitrais, como, por exemplo, a discordância entre países de Uruguai e Paraguai, em relação à cobrança de impostos de cigarro. Exemplo disso foi o caso em que ocorria uma cobrança do Uruguai da taxa do IMSI e o cálculo de impostos sobre a importação de cigarros recebidos do Uruguai. Com isso, os valores dos cigarros nacionais do Uruguai se tornou mais barato no mercado interno. Justamente, Rose, o Paraguai ele veio então alegando que essa cobrança era discriminatória e que ela feria o princípio da igualdade do tratamento, baseado no artigo 7 do Tratado de Assunção. O mais interessante é que o Uruguai não negou sua atitude discriminatória e invocou o princípio da exceção e de inadimplemento. Mas, Daniel, o que seria esse princípio que nós temos na lei? O princípio da exceção de inadimplemento, ele prediz que um contratante não pode exigir da outra parte o cumprimento da obrigação se ele ainda não executou a sua obrigação. Nesse caso concreto, o Uruguai dizia que outros países do Mercosul estavam aplicando a mesma taxa sobre os produtos dos outros países e por isso ele também não poderia abrir mão dessa taxa. Então foi imprecedente para o Paraguai? Pelo contrário, Jéssica, o que aconteceu foi o seguinte. O Tribunal Arbitral decidiu por unanimidade que o Uruguai ele deveria cessar os efeitos discriminatórios com relação aos cigarros que eram paraguaios. O Paraguai também alegou que isso inibia a livre circulação dos bens. Exatamente sobre isso que os árbitros também se manifestaram. Eles disseram que os Estados-membros não podem criar obstáculos de qualquer natureza. Até onde se sabe, o Uruguai acatou o laudo. Mas, por favor, eu gostaria de saber, existe um outro exemplo de conflito entre países do Mercosul? Daniel, me explica, por favor. Sim, Jéssica. Há sim outros exemplos. Um deles é o caso que envolveu o Brasil e o Uruguai. Só que dessa vez não foi o cigarro o objeto, mas sim propriamente o tabaco e seus derivados. É isso mesmo. Só que é importante enfatizar, Daniel, que esse pedido da retirada dessas taxas consideradas abusivas, ela partiu da empresa particular. Então, meninas, como ficou resolvido esse conflito entre Brasil e Uruguai? Teve a decisão, teve o laudo arbitral tendo que ser imposto? Como que foi essa decisão? Como que foi proferido esse laudo? Antes de proferir a decisão do laudo, o Brasil se posicionou em relação à retirada da taxa. Então, antes mesmo de que o laudo fosse concluído, o Brasil já tinha retirado a taxa, bastante conclusivo. Bom, então boa noite a todos. Agora com o programa finalizado, espero que tenham sido esclarecidas todas e qualquer dúvida sobre o Mercosul. No mais, agradecemos. Boa noite.